questão número 48 é uma questão sobre soma de tempos, horas, minutos e segundos. E é interessante essa questão porque se ela não fosse múltipla escolha, não daria para você resolver, porque não tem informação suficiente. Essa questão é para ser resolvida pelas respostas, porque só tem uma resposta que vai servir, as outras vão ser respostas, digamos, eliminadas. Vamos ver aqui. Em uma viagem, João dirigiu 1.500 quilômetros. Fazendo apenas uma parada para descanso. Na primeira jornada da viagem, ele dirigiu 12 horas, 24 minutos e 37 segundos. Ele dirigiu 12 horas, 24 minutos e 37 segundos. Ele cronometrou, hein? Tá, ele dirigiu isso aqui, aí ele parou para descansar e aí começou a segunda parte da viagem. Na segunda jornada, ele dirigiu 6 horas, 38 minutos e 51 segundos. 6 horas, 38 minutos e 51 segundos. Tá, então a duração total da viagem durou esse tempo, mais o tempo do descanso. A pergunta, qual o total do tempo que levou essa viagem? Olha, na verdade, eu não tenho como descobrir qual é o total do tempo, porque eu sei que ele andou isso e ele ficou um tempo descansando. Parou para almoçar, para fazer um cochilo, eu não sei. Ele parou um tempo desconhecido, então vamos botar aqui, T, interrogação. Eu não sei qual tempo ele parou. E ele deu uma distância aqui, 1.500 quilômetros, eu vou usar esse 1.500 quilômetros aqui para quê? Não ajuda em nada, né? Ele não falou qual é a velocidade que ele estava dirigindo. Bom, a velocidade varia. Tá, então para responder o problema, eu tenho que somar isso com o tempo do intervalo. Vou botar aqui, intervalo. Só que o intervalo é interrogação. Eu não sei quanto é que é. Se não fosse esse intervalo, se ele andasse isso e andasse isso, daria um tempo total de quanto? Vamos somar esses tempos aqui? Olha aqui, 37 mais 51, isso aqui vai ficar 7 e 1, 8. 3 e 5, 8. Ó, 88 segundos não pode. 88 segundos você vai ter que quebrar em 1 minuto. Mais quanto? Mais 28 segundos. Então isso aqui vai ficar 28 segundos e vai ter um vai aqui nos minutos. Não é assim que a gente soma? Soma os tempos desse jeito. Então a gente tem aqui 24 minutos mais 38 minutos mais 1 minuto. Isso aqui vai ficar 4, 8, 12, vai 1, 13, vai 1 aqui. 2 mais 1 mais 3 dá 63. 63 minutos não pode. Você tem que quebrar aqui. Você vai trocar esses 63 minutos por 1 hora mais 3 minutos. Então você vai ter aqui 3 minutos e mais 1 hora. Pronto. 1 hora você vai somar com 12 mais 6 mais 1, isso aqui dá 19 horas. Então, o tempo total da viagem, sem contar com o intervalo, foi isso aqui, 19 horas, 3 minutos e 28 segundos. Mais o intervalo, vamos chamar de int. Mais o intervalo, mas eu não sei quanto que é esse intervalo. Mas olha só as respostas. Todas as respostas estão dando menos de 19 horas, tá vendo? 18 horas e pouco, 18 horas e pouco, 17 horas e pouco, 16 horas e pouco. Então não pode ter sido nenhuma dessas. Então veja bem, a única resposta que se encaixa é essa primeira aqui. Agora, 19 horas, 3 minutos e 28 segundos mais intervalo, e aí a gente olha que essa pergunta aqui está um pouco estranha e essa resposta aqui também está um pouco estranha, né? Olha a pergunta, qual o total de tempo que levou a viagem? Olha só, para mim, o tempo da viagem inclui o intervalo. Ele andou esse tempo, deu uma paradinha e depois andou mais esse tempo. Esse tempo aqui
é o tempo da viagem, digamos assim, que ele passou andando, que ele passou dirigindo. E aí a gente pode ver que essa pergunta que ele está fazendo aqui tem uma outra interpretação. Teria assim, o tempo da viagem descontando o intervalo. Maldoso isso, né? Tá, então, meu amigo, o tempo da viagem descontando o intervalo dá essa soma aqui, tá? Mas se eu quisesse saber o tempo total, incluindo o intervalo, terei que dar um tempo um pouquinho maior do que esse, né? Que é o tempo que ele ficou parado ali. Então, essa questão era simplesmente para você somar esses dois tempos e falar, a viagem demorou isso. Não demorou, demorou isso mais isso. Mas, de qualquer maneira, nenhuma dessas quatro aqui serve porque são tempos menores do que esse, né? Tá, então a resposta correta, levando isso em conta, que não é para contar com o intervalo, é só o tempo que ele passou em movimento, é isso aqui, ó. Letra A de alfa.